O que pegou era isso que o Eduardo estava falando. A questão é que muito serviço caiu por causa da AWS, mas as pessoas não entendiam o que a AWS tem a ver com isso. Tipo, o que a AWS tem a ver com a LX? Por que meu Mercado Livre está travando? Entende? Exato. Por isso que muita gente não entende qual é o serviço da AWS. Ninguém entende muito bem. Pô, mas isso é vinculado a uma empresa? Não, nada a ver. Por que isso... Pô, mas é extremamente importante e várias empresas dependem da vida útil dessa AWS no país. A segurança é o fator primordial da AWS. E hoje nós vamos falar exatamente sobre como funciona a segurança da AWS em nuvem. Então, Lucas, falando ainda de segurança, né? Segurança da AWS. Como é que funciona essa questão da responsabilidade compartilhada? Como é que você vê isso dentro do gerenciamento dos teus negócios e de uma maneira geral do mercado? Com certeza, e de longe, a parte mais crucial da nuvem, segurança. Hoje, até mesmo quando a gente fala dos próprios softwares, das próprias aplicações, a própria AWS tem as certificações para você trabalhar com a nuvem da AWS, mas falando de segurança é um tópico essencial porque a grande preocupação que as empresas de cloud têm a respeito de estar terceirizando essa estrutura para nós é manter a mesma segurança que a gente teria se essa estrutura tivesse na nossa empresa. E como isso funciona hoje? Lógico que a nuvem ela não vai poder controlar todas as regras de segurança, porque muita coisa vai ser regra de negócio. A AWS, por exemplo, ela não vai saber quais usuários que vai poder acessar o nosso planner, por exemplo. Ou se esse usuário tem essa função, ele vai fazer exatamente só isso. Então isso cabe a nós, como desenvolvedores dentro da nuvem, dizer para a nuvem o que a gente quer como regra. Então, o modelo que existe é um modelo de segurança compartilhada. A gente vai ter ali responsabilidades compartilhadas entre a AWS ou qualquer outro fornecedor de nuvem e nós como clientes. Por quê? A nuvem ela vai atuar muito na segurança da infraestrutura. Eles vão ter lá o data center, eles são responsáveis por aquela segurança. Agora, dentro da nuvem, a segurança das aplicações cabe a nós. Porque só nós sabemos, no final das contas, quem vai utilizar aquilo e como. A AWS não tem como trazer algo já pronto para a gente. Então, por exemplo, naquele modelo de PaaS, quando eu estiver desenvolvendo o meu código lá dentro, eu mesmo vou dizer para a AWS quem eu quero que utilize. Então, vai atuar sempre em conjunto. A nuvem, de um lado, vai cuidar de toda a segurança da infraestrutura física e a gente, do outro lado do usuário, vai cuidar de toda a segurança E a gente, como usuário, vai cuidar de toda a segurança das aplicações que estão na nuvem. Perfeito. Então, a gente vai agir dessa forma. Falando um pouquinho da nossa parte como usuário. Dentro da nuvem, a gente vai ter o controle e o gerenciamento dos acessos. Nós vamos ter pessoas, grupos, funções e regras dentro da sua organização. Como funciona isso? Dentro da nuvem, você vai ter diferentes funções. Não vai ter lá só o desenvolvedor. Vamos supor que você tenha um engenheiro de dados que ele vai aplicar tratamento de ETL na sua base, etc. Esse funcionário, ele não precisa enxergar todos os documentos da empresa. Você precisa só que ele enxergue os documentos que ele vai atuar. Então, primeiro você separa ele num grupo de engenharia de dados. Aí começa os grupos. Só que dentro dos grupos, você ainda vai ter as funções. Então, dentro de um setor de engenharia de dados, você vai ter, por exemplo, o coordenador. O coordenador ele vai enxergar todas as contas, o que está acontecendo em todas as contas. Mas você vai ter, por exemplo, um analista dedicado dentro de uma conta específica, que ele só vai olhar aquela conta. O coordenador só delega ali. Isso. Então, você tem essa estrutura de, dentro da sua empresa, você poder separar ela em grupos e dentro desse grupo você atribuir funções. E aí, por último, é quando você entra com as políticas. As políticas nada mais são que as suas listas de regras aplicadas tanto a grupo, função e pessoa. Você vai ter regra que você pode aplicar num grupo todo. Por exemplo, todo mundo que é do RH da empresa não tem acesso às pastas do financeiro. É uma regra de grupo. Uma regra por função. Todo analista de dados da empresa ele não vai acessar tal software, porque esse software aqui é só do RH. Ou até mesmo uma regra por pessoa. Tivemos lá um problema interno na empresa, estamos avaliando uma situação, quero criar uma regra específica para um colaborador não utilizar essa ferramenta. Você vai conseguir embutar isso nas regras. Então, olhando segurança como um todo, primeiro, o que a gente precisa entender? Que vai ser algo compartilhado com a cloud. A cloud não vai resolver sozinha a segurança, nem nós.
vai ser algo que a gente vai trabalhar junto com a empresa. A gente consegue definir dentro do nosso organograma as regras de segurança e, em cima disso, a gente fazer as funções e também as regras de acesso, tá? Tem outros serviços dentro da AWS que a gente consegue destacar também. Dentro da nuvem, os fornecedores eles já vão ter alguns serviços prontos, que são de usabilidade em massa, sabe? São serviços que eles já existiam fora da nuvem, mas como a gente já trouxe toda essa engenharia de computação, a AWS, o Google, eles estão vendo que vale a pena trazer esses serviços para a nuvem e estão implantando também. O que a gente pode separar? A gente vai ter toda a parte de VPN, onde você vai poder criar subnet, gateways, isso tudo dentro da sua empresa e na cloud. Não vai precisar mais puxar cabo RJ, conectar um computador no outro, no servidor. Isso você já consegue fazer com a AWS Shield. Você consegue configurar lá todas as suas VPNs, as subnets, botar qual usuário que vai acessar cada rede. Depois você vai ter o WAF. O WAF é uma proteção muito específica para sites onde a gente tem muita vulnerabilidade de SQL injection. É um tipo de invasão onde a gente se aproveita de falhas na URL para imputar códigos direto no banco de dados. E aí a AWS eles criaram esse serviço que é o AWF, que ele cria um muro entre o site e o servidor oficial. Então a primeira coisa que faz é barrar no muro. Se aquele acesso for um acesso fidedigno, aí passa para o servidor oficial. Ele não consegue usar o link da empresa para entrar. Pensa que a partir do momento que nós colocamos a nossa estrutura na nuvem, por mais que um hacker consiga entrar, o primeiro firewall ele é da própria AWS. Então a própria AWS já vai identificar aquilo, ele nem deixa entrar na nossa estrutura. Entendeu? Depois a gente vai ter dentro da AWS o Inspector, que é praticamente uma plataforma pro profissional que está trabalhando dentro da nuvem. Ele vai ter ali toda a opção de monitoramento, manutenção. E depois a gente vai para o Artifact, que é como se fosse uma documentação interna que a própria AWS fornece para a gente estar podendo se desenvolver dentro da AWS, em cima dos objetos que a gente tem. Então, por exemplo, eu consigo baixar relatórios de um servidor meu e ver qual foi a usabilidade daquele servidor ao longo do mês. A própria AWS tem alguns relatórios prontos, por exemplo, de uso diário. Então, essa parte do Partitioner é como se fosse um relatório onde você faz a gestão dos recursos que você tem na cloud. Então, eles também te oferecem toda essa parte já de serviços prontos. Ou seja, quero utilizar a cloud, sei que a segurança é necessária, mas eu ainda não estou desenvolvendo em cima disso. Eles já vão ter toda essa carteira de serviços pronta só para a gente plugar na nossa empresa e começar a utilizar. Bacana. Simples e funcional. A partir do momento que a gente consegue identificar um serviço que está praticamente pronto para a nossa empresa, por exemplo, hoje em dia todo mundo precisa de uma proteção de DDoS. Exato. E a partir do momento que você tem isso pronto, já ali pronto para plugar na sua estrutura, é muito mais fácil. Não precisa entrar em contato com consultoria, técnico de segurança. É literalmente entrar ali na cloud, configurar o seu domínio e está pronto. Então, ficou claro para vocês quais são as suas responsabilidades e qual é a da AWS? Deixa nos comentários aí se vocês entenderam a responsabilidade de ambas as partes. E se você tem gostado de tudo aquilo que nós temos falado até agora sobre nuvem, sobre cloud, eu peço que vocês ativem as notificações, se inscrevam no canal e sigam